Vou começar o programa com uma intriga. Já assim, na lata. Se você pudesse mudar o seu passado, você compraria um passado novo? Tá na dúvida aí, né? Já vou te explicar por quê. Uma ótima noite pra você de casa. Bem-vindos ao Acesso Geral. Um ótimo programa pra vocês aí. Até às 8h30 eu fico aqui com você, hein? Aliás, lembrando também, né? Eu falo sempre 8, 8h30, porque é o programa inédito, mas meia-noite e meia tem reprise, 8 da manhã também tem reprise e 2 da manhã também tem... Não, 2 da tarde tem reprise. Madrugada acho que não tem mais. É meia-noite e meia, né? Tá bom já. Tá descansado da minha cara, né? Então, ó, fique com a gente, o programa tá maravilhoso. E, aliás, até aproveitando, falar, né? Já comecei com esse tema de você compraria um novo passado? Se você pudesse vender o seu, você trocaria alguma coisa do seu passado? Eu fiquei pensando muito aqui. Eu falei, será que eu trocaria o meu passado? Eu acho que não, sabia? Eu acho que eu deixaria ele como tá mesmo. Eu faria, deixa ele como tá. Eu acho que tem que ser bem pela frente ainda. Sabe por que eu tô falando sobre isso? Porque hoje, no Acesso Geral, é quarta-feira. E geralmente quarta-feira a gente fala sobre moda, sobre tecnologia, sobre viagens, tem o Tá Na Lista. Mas hoje, especialmente, a gente vai falar sobre um lançamento que chega aos cinemas amanhã, que é O Vendedor de Passados, com Lázaro Ramos e Aline Moraes no elenco. Aliás, é um filme muito legal, dirigido pelo Lula Buarque de Holanda. Eu sou fã do Lula, eu tinha visto um documentário do Lula Buarque, acho que no primeiro ano de Paulínia, que foi o ano que eu entrevistei ele, que é O Mistério do Samba, que é um filme super emocionante, que eu me lembro que tinha o Paulinho da Viola, tinha a Marisa Monte, e uma das cenas finais, é até muito bom, que você vai ver uma entrevista com o Lula Buarque hoje, que eu fiz. Eu entrei na sala para entrevistar o Lula e falei, Lula, eu adoro o Mistério do Samba. Ele falou, é verdade? Eu falei, eu fico emocionado com aquele fim do Mistério do Samba. Ele falou, como que é que nem eu lembro? Eu falei, olha, o diretor do filme não lembra. Enfim, e a Marisa Monte cantando com a velha guarda da Portela, é super bonito, é muito bom, vale a pena você assistir, tá? O Mistério do Samba. Mas hoje, vamos falar deles aqui, ó. A Aline Moraes tá só o nariz dela ali, mas aqui temos Lázaro Ramos, tá? O Vendedor de Passados. Eu fui a São Paulo conversar com os dois. Conversei com o Lázaro, conversei com a Aline e conversei também com o Lula Buarque, que é o diretor do filme. Já você vai conferir, então, este programa especial sobre O Vendedor de Passados. E lembrando você de casa, que é dia de sorteio hoje. Não, pra você ligar, o sorteio é só na sexta. Não adianta, eu não vou trocar. A gente troca a quinta pela quarta, mas não troca a quarta pela sexta. Essa confusão toda. Liga pra cá no 4587-5151. Toda sexta-feira tem sorteio. Tem o kit do acesso. Eu tô adorando esse itálico, hein? Que ficou no... Você sabe que é itálico isso, não é? Deixa até aqui, ó. Essa letrinha aqui, ó. É itálico, não é? Não tinha isso antes, no participe do sorteio. É novo isso, tipo, criaram. Enfim, 4587-5151. O que é, moço? A Juliana tá falando no meu ouvido aqui. O que é, mano? Ah, mudaram semana passada. Ah, é tipo, novo logo do programa? O Nogueira mudou. Olha, Nogueira. Nogueira sempre inovando. Então tá bom, no itálico, 4587-5151 em itálico. Você pode levar para casa na sexta-feira o par de convites do Movicon. Pode levar para casa também o livro da Livraria Leitura e ainda o balde com os CDs aí. Enfim, tem muita coisa boa, mas tem que ligar para cá no 4587-5151. Outro dia uma mulher chegou para mim e falou, Márcio, eu nunca ganhei o kit do seu programa. Eu falei, você já ligou? Ela falou, não liguei. Eu falei, então, bebê, fica difícil, né? Fica complicado você ganhar, tem que ligar. Né? Senão vai fazer o quê? Doideira agora? O que é? Olha só, vamos começar o programa então? Eu fui assistir ao Vendedor de Passados, que é o novo filme do Lula Buarque de Holanda. É um filme intrigante, assim. E é a história de um cara, vivido pelo Lázaro Ramos, que vende um novo passado para as pessoas. Por isso que eu comecei o programa falando sobre isso. E aí ele vende um passado, por exemplo, uma das primeiras histórias do filme, só um resuminho assim, é um cara que é um ex-gordo. E aí ele não consegue se relacionar com as mulheres porque ele não tem um passado com isso. E aí o que o Lázaro Ramos faz? Ele faz um novo passado para ele, como se ele tivesse sido casado, ele cria um álbum de fotos, é uma loucura. E aí é que começa toda a história. Mas surge na vida de Lázaro Ramos, pedindo um novo passado, Aline Moraes. E a Aline Moraes surge na vida de qualquer pessoa, já vai deixar doido, né? Pedindo um novo passado é uma loucura. Só que ela surge de uma maneira muito intrigante, porque ninguém sabe nada sobre a Aline Moraes, sobre a personagem dela. Ninguém sabe o nome, ninguém sabe quem ela é, o que ela fez, o que ela faz, nada. É uma loucura. Vamos conferir o trailer, daqui a pouco eu falo mais sobre ele. O passado é tudo aquilo que você lembra, imagina
Imagina que se lembra, se convence que se lembra, ou finge que se lembra. Eu preciso falar com você. Quanto tempo você demora pra fazer um passado? Pra que é que você precisa de um passado novo? Tem que ter uma razão. O que são essas marcas nas suas costas? Só quero te fazer um pedido. Eu quero ter cometido um crime. Não são marcas de nascença, nem sequelas de doença de pele. Vieram pessoas aqui me pedindo pra pagar um crime, mas pra virar um criminoso. Que palhaçada é essa? Isso vai acabar sobrando pra você. Você tá vendendo como sua uma história falsa. Você criou o seu próprio passado. Verdadeira sem graça. Você é a cliente mais difícil que já me apareceu aqui. Eu ainda não tenho a menor ideia de quem é essa mulher. Você não sabe nada de mim. Esse passado não é teu. Eu comprei esse passado é meu. Você acredita em tudo que te dizem? Você é louca. Olha, incrível, né? Tem o Odilon Wagner, tem a Maiana Neiva também no elenco. Muito bom. Eu não tinha visto o trailer ainda, assisti o filme, mas não tinha visto o trailer. Achei bem legal, um suspensão, né? Tenho certeza que você ficou com vontade de assistir. E aí, então, eu fui até São Paulo, assisti a primeira exibição do filme e conversei com o Lázaro Ramos e com a Aline Moraes. Eles contaram um pouco sobre como eles chegaram a essa história. O Lázaro já havia lido o livro, O Vendedor de Passados, que é uma história que você vai conhecer. Ela, na verdade, vem de enfim, você vai conhecer a história, o Lázaro vai explicar pra você. Vamos dar uma olhada, então. Lázaro Ramos e Aline Moraes. O passado é tudo aquilo que você lembra. Imagina que se lembra, se convence que se lembra, ou finge que se lembra. Aline Moraes, Lázaro Ramos, muito bom conversar com vocês e muito bom conversar sobre o Vendedor de Passados, eu achei incrível. Eu acho que estou no momento meio de discutir a relação com todos os últimos filmes que tenho feito e discutir mais uma vez a relação com o Vendedor de Passados, achei incrível. Antes da gente discutir, na verdade, fazer essa DR, eu queria que vocês falassem um pouco dos personagens. O Lázaro já conhecia o livro, né? Eu queria que você contasse um pouco. Já conhecia. Adoro esse livro do Agualusa. Aliás, adoro os livros do Eduardo Agualusa. Acho importantíssimo a gente fazer um filme que é baseado numa obra de um autor angolano, que eu acho que a gente tem interagido muito pouco com os outros países de língua portuguesa. Então, a partir disso, a gente pegou esta obra que fala de um homem que, por não ter passado, cria uma profissão que cria novos passados. E é um filme para falar sobre identidade, sobre memória, sobre insatisfação com a passagem do tempo. E o personagem se propõe a isso, ele está a serviço de levar esse debate num filme que é um suspense. Agora, Aline, eu fiquei muito intrigado com a sua personagem porque ela não tem nada, a gente não sabe nada dela, né? Nem uma eu sabia loucura. absolutamente nada, é tão difícil, né? Pois Você é, isso como que atriz. isso que eu queria te perguntar, como é que foi pra você fazer um personagem que a gente não sabe nada? Pois é, acho que o primeiro exercício foi criar um passado pra essa personagem, porque eu precisava realmente me apropriar da vida dela, né? Poder entender e pra não ficar vazia, né? Porque realmente não tem, e ela, quando ela chega pro vendedor, pro Vicente, ela diz que não vai contar absolutamente nada, nem o nome, que ela dá carta totalmente branca pra ele criar o que ele quiser do zero. A única coisa que ela pede é pra ter cometido um crime. Então foi bem delicado, assim. Eu pensei que fosse facilitar o meu lado por ter várias possibilidades de interpretação e tal, mas dificultou um pouco. Na verdade, não dificultou, mas foi o meu desafio, assim. E aí eu escolhi uma interpretação que eu acho que é um mistério, assim. Eu trabalhei tudo em cima do mistério, então eu tentei não interpretar absolutamente nada, nenhuma cena. Eu também não tinha muito o que fazer, não tinha muito o que interpretar, porque eu não podia passar absolutamente nada, né? Mas tentei ficar o mais limpa, assim, a máscara, o mais clean possível, assim. O Lázaro mesmo falou, né? Que esperava uma reação sua e no fim das contas era uma outra reação que você fazia naquele momento da cena. Pô, e o que é muito legal, né? Porque o personagem, na verdade, se apaixona por uma mulher idealizada. E quando a Aline vinha na interpretação dela e dava a fala de um jeito que eu não esperava, eu ficava doidinho.
Vamos aproveitar então para discutir a relação agora? Já que você falou disso sobre essa mulher idealizada, que ele imaginava, hoje em dia você acha que nós estamos assim mesmo? É por isso que o filme fala muito sobre isso? A gente imagina o que as outras pessoas são e é por isso que a gente se apaixona, no fim das contas, por elas? Será? Eu acho que sim, claro. Mas né? a gente também, por outro lado, tá tão individualista. Será que a gente olha pro outro? Então, isso que eu tô falando, Mas por o isso que negócio- você se apaixona por né? uma coisa que, Por uma coisa que a que gente idealiza. imagina. A gente imagina, né? Porque a Agora gente você não senta sabe num como é. jantar e fica cada um no seu celular, né? Você no Instagram e tudo, você tá sempre colocando uma vida perfeita que você realmente não é 100% do seu dia assim, né? Então você vende aquilo que você quer para as pessoas também, de uma certa forma, com as lipoesculturas, com todas as... Tudo tá muito fake, não sei pra onde vai, né? Bota foto na rede social de 20 anos atrás, você vai crescer. Bota Photoshop, né? Então eu acho que a gente idealiza uma coisa que não tá acontecendo ali no momento mesmo, né? A gente tenta mudar o passado, na verdade, é isso que você falou, de colocar uma foto de 20 anos atrás, e a hora que você vai ver não é aquilo. Mais ou menos, na verdade, o que acontece, né? Quando a Aline tem um novo passado, na verdade a gente nem sabe qual é o outro, mas enfim, quando tem esse novo passado é mais ou menos isso. Acho que talvez seja isso, né? A gente se expõe muito mais, mas é muito mais difícil você conhecer de verdade uma pessoa. Acho que gasta muito mais tempo, né? Bom, e o Lula? Como é que foi trabalhar com ele? Aliás, uma coisa muito legal do Lula é que ele é um documentarista também, a gente vê muito isso no filme. Como é que foi pra vocês? Eu acho que a atuação dele como diretor, inclusive, passa por aí. Em alguns momentos, ele era um observador, que eu acho que vem do trabalho dele como documentarista. E isso foi bom, porque a gente se surpreendia muito em cena com essa liberdade dada. Tem uma coisa no trabalho dele posterior que eu gosto muito, é que são as imagens de arquivo. São imagens documentais que interferem no filme e que eu acho que traz toda uma nova camada para quem assistiu o filme. Que se você quiser assistir o filme e ver uma história de um homem que se apaixona por uma mulher e se mete numa intriga de mistérios provocados a partir dessa mulher, você vai assistir. Mas se você quiser assistir um outro filme e você vai ver as subjetividades dessas imagens documentais, esse filme está lá também. E eu acho que isso vem do trabalho do Lula como documentarista também. Só pra encerrar, preciso saber, as cenas da Praça 15, você tá real ali, mesmo que você é um colecionador, né? Você coleciona selos, coleciona um monte de coisa. Tudo aquilo que acontece na Praça 15 é um momento meio documental também? É totalmente documental. O rapaz que aparece conversando comigo, o senhor, ele não era ator, não é personagem. Aquilo é a conversa mesmo que a gente teve. Aquelas cartas que eu compro são cartas reais que a gente comprou lá na Praça 15. É o texto que eu digo que eu leio na carta, é o texto realmente que tinha do casal que trocou essa carta nos anos 60. Que máximo, É eu super curioso aquilo. Então essa coisa com a Praça 15 rolou mesmo. A Praça 15 rolou mesmo. Feira essa que não existe mais ali porque derrubou esse pedaço do Rio de Janeiro para fazer o Porto Maravilha. Gente, queria agradecer a vocês, muitíssimo obrigado. Obrigado por me fazerem pensar e sair do cinema pensando e ficar mais tempo ainda pensando, não só naquele momento do filme, mas foi incrível. Muitíssimo obrigado. E Vendedor de Passados, então, dia 21 de maio nos cinemas. 21 de maio nos cinemas, com a Aline Moraes. Lázaro Ramos, né? Seu nome, sua idade, onde você nasceu e depois... Prefiro não dizer nada. Pode ser? Assim você cria um passado novo pra mim, sem nenhuma informação. Tá, mas eu preciso saber pelo menos qual é a demanda que você tem. Tem carta branca pra criar um passado do zero. Pronto. Não é assim que as coisas funcionam. Por que não? Porque uma vida cruza com muitas outras. Porque é muito fácil desmascarar um passado novo. Para o seu passado ser crível, consistente, eu preciso pensar numa história que se adapte bem à sua história de vida. Eu não posso dizer que você passou a vida inteira em São Paulo se tem testemunhas que sabem que você cresceu no Rio de Janeiro. Nada disso vai ser problema. Eu prefiro mesmo que você tenha liberdade total. É você que sabe. Só quero te fazer um pedido. Eu quero ter cometido um crime. Você é a cliente mais difícil que já me apareceu aqui. Isso que você tiraria de letra. Eu ainda não tenho a menor ideia de quem é essa mulher. Que delícia, então, ó, tá aí Lázaro Ramos e Aline Moraes. Os dois estão em O Vendedor de Passados. Vale muito a pena você assistir, é um filme muito legal. E olha, o programa de hoje é especial sobre o filme. No próximo bloco eu continuo falando sobre ele e converso com o Lula Buarque de Holanda, que é o diretor desta produção que chega aos cinemas amanhã. É bem rápido, eu já volto, não saia daí.
Tô de volta com Acesso Geral e hoje é um programa especial sobre o filme O Vendedor de Passados. Hoje é quarta-feira, né? Dia de estar na lista, dia de moda, dia de... que mais a gente tem? Tecnologia, viagem. Mas hoje, especificamente, a gente reservou o programa para falar sobre O Vendedor de Passados, que estreia amanhã em todo o Brasil, inclusive aqui em Jundiaí, e tem a Aline Moraes e Lázaro Ramos no elenco. Inclusive, faz uma coisa, entra no nosso site tvjundiaí.com.br, porque lá tem uma foto minha com o Lázaro e com a Aline. Eu conversei com eles, você viu no primeiro bloco. 2 atores incríveis. Aliás, eu estava até tentando lembrar uma coisa, porque de encontros que eu tive com esses 2 atores. A Aline Moraes eu acho que eu encontrei uma vez só. Devo ter encontrado mais uma vez pelos Fashion Week da vida, mas de entrevistar, eu acho que eu conversei com a Aline Moraes uma vez em Gramado, no primeiro ano que eu fui para Gramado. Eu nem lembro se era o filme do Sérgio Maroni que ela estava fazendo, não lembro, enfim. Mas eu lembro que eu conversei com ela, com a Aline Moraes, gata, e Lázaro Ramos encontrei numa mostra de Tiradentes. A única vez que eu fui na mostra de Tiradentes fazer, encontrei o Lázaro Ramos lá. Eu não lembro qual filme que ele estava fazendo também, mas conversei com o Lázaro também, foi a única vez que eu entrevistei. Os 2 separados e agora falei com os 2 juntos. Muito bom, né? Eu adorei. E agora, então, eu falei o site, falei, né? tvjundiaí.com.br, entra lá. Apareceu já? Apareceu, né? Tô ficando doido. TV Jundiaí, em itálico também, hein? Adorei esse itálico. tvjundiaí.com.br, entra lá então, tem a foto do Lázaro Ramos na nossa página do Acesso e você pode também acompanhar as informações dos outros programas, além de assistir a nossa programação em tempo real. Mas então vamos falar com o Lula Buarque de Holanda? Eu falei, né, o diretor de O Vendedor de Passados, e o Lula, para quem não sabe, é sobrinho de Chico Buarque de Holanda, e é um grande documentarista. Ele tem alguns documentários muito bons, e eu até falei no começo do programa sobre um deles, que é o Mistério do Samba, que é uma história, é um registro de grandes sambistas do Rio de Janeiro. É muito bonito, tem Paulinho da Viola, tem muita gente que a gente não conhece desse meio do samba, que vale a pena você conhecer. O pessoal da Velha Guarda da Portela, tem Marisa Monte cantando com a Velha Guarda da Portela, que é uma cena muito bonita, e eu até falei, né, no começo também do programa, que é a cena que mais me emociona no filme, no Mistério do Samba, e aí até contei pro Lula. Enfim, vamos voltar pro Vendedor de Passados. Você vai ver agora então minha entrevista com o Lula Buarque de Holanda. Ele vai contar um pouquinho como é que surgiu a ideia de fazer esse filme, que é na verdade uma homenagem a um livro. Você vai ver tudo agora, dá só uma olhada como é que foi. Gostei. Eu gostei muito. Lula, vamos falar um pouco, como é que você chegou até esse livro e como é que essa história entrou na sua vida? Na verdade, eu vi esse livro numa livraria. Eu li o livro, já olhei o título, já me apaixonei pelo título. Quando eu li o livro, eu estava nervoso já queria entrar em contato com o autor, comprar. O que é muito legal do livro é porque ele sugere um personagem totalmente original, né? E esse personagem mora em Angola, ele cria passagens para pessoas que já têm dinheiro em Angola, que vieram de uma guerra civil de 25 anos. Então o país estava destruído naquele momento. Então essas pessoas começam a fazer dinheiro em Angola depois da guerra. Elas não têm memória nenhuma, porque as casas foram destruídas, as famílias dizimadas. E esse cara vai criando essas coisas. Então eu propus ao autor, ao Agualusa, de trazer esse personagem para o Brasil. Ele gostou da ideia e aí, a partir daí, a gente começou a desenvolver o roteiro. Como é que foi transformar, na verdade, esse livro, que tem uma história um tanto quanto diferente, para o cinema? Como é que foi essa transformação? Olha, na verdade, eu queria... Na verdade, vocês criaram uma nova história, né? Vocês se basearam em cima do livro. Na verdade, o que veio do livro foi a inspiração desse personagem que é totalmente original. Então, conversando com a Agualusa, a gente começou a pensar quem precisaria de um passado no Brasil, diferente de Angola, que vive uma outra realidade. Então, por exemplo, o que a Agualusa sugeriu foi que o Brasil é campeão de cirurgia plástica. Então, você mudar o seu corpo é uma maneira de você mudar o seu passado, a sua genética.
E a partir daí a gente foi desenvolvendo o roteiro. Eu sugeri para a roteirista, para Isabel Muniz, esse personagem que seria um carioca de 30 anos, que mora no Rio de Janeiro, que tem várias namoradas, que tem uma vida boa. E em um determinado momento aparece um furacão na vida dele que vai desestruturar ele, e aí, a partir daí, a história do filme é detonada. Apesar da história se passar no Rio de Janeiro, vocês não usam tantos elementos da cidade para mostrar. É uma história, na verdade, mundial, que poderia acontecer em qualquer lugar. Exatamente, eu não queria mostrar o cartão postal do Rio de Janeiro, né? Esse cara mora em Santa Teresa, que é um bairro cool, que fica assim no alto de um morro lá no Rio de Janeiro, um bairro histórico muito, muito lindo, muito importante. E ele transita pelo centro da cidade, ele vive nas feiras de antiguidades, né? Ele procura, ele anda em outros lugares que não são os cartões postais do Rio. Realmente, na verdade, você poderia ter um vendedor de passado em qualquer país do mundo, né? No Japão, nos Estados Unidos. Então, o filme situa um pouco isso. O filme fala sobre relacionamentos, e relacionamentos nos dias atuais. E a gente tem visto muitos filmes falarem sobre isso. Ultimamente, eu acho que todo mundo tá meio nessa pegada de quem somos, na verdade, o que a gente tá fazendo aqui, qual que é a verdade, afinal das contas, de tudo isso aqui. A ideia também do Vendedor de Passados é essa, acaba sendo meio que essa discussão, o que nós estamos fazendo aqui, qual é a verdade de todo mundo? Olha, na verdade, você tem... Como você se relaciona com as mulheres, eu acho que está sempre em transformação, né, a humanidade. Você vê nos anos 50, né, a importância que o Hitchcock tinha, por exemplo, que trabalhava com aquela tensão sexual. O homem não podia dar um beijo com a mulher, né? No século XIX, era pornográfico o pé de mesa. A toalha tinha que estar no chão porque não podia ver pé de mesa. Meu avô ia ver o bonde para poder ver a canela das mulheres. Hoje em dia, a gente já liberou tudo de tal forma, pode tudo, que a gente está sempre se recriando as maneiras de se relacionar, né? E eu acho que o filme, ele fala um pouco isso, porque um fenômeno, eu acho que independente de era, de época, que é a paixão, né? Tem uma hora que você vem algo do além, vem um furacão do além que te desestabiliza. Fala só um pouco sobre a escolha do Lázaro e da Aline para os papéis. O Lázaro também já estava no projeto desde o começo. Pois é, a primeira pessoa que eu pensei para fazer o vendedor foi o Lázaro. E aí eu propus o roteiro para ele, ele já conhecia o livro, ele, quando viu o roteiro, viu a transformação, começou a participar do roteiro, começou a desenvolver a ideia, foi um grande parceiro, né? Acabou sendo produtor associado também do filme, desde o começo. E é interessante que ele fez uma pergunta para mim, que é: por que um ator negro? E eu respondi para ele: olha, na verdade esse filme se passa num Brasil pós-racismo. Não me interessa se é negro, se é amarelo, se é branco, me interessa que ele é um grande ator. E ao colocar no filme essa questão do racismo, você não colocar isso como problema, também não deixa de ser uma colocação política, né? Esse, de certa maneira, eu acho que é o Brasil que a gente deveria viver. E a Aline? A Aline, ela trabalhou junto com o Cláudio Torres no Homem do Futuro, que é o meu sócio lá da Conspiração. É um filme que eu adoro. Eu acho incrível. É um filme muito legal. A atuação dela é brilhante. Conversando com o Cláudio, também adorou o processo de trabalho. O que é muito especial da Aline foi a dedicação dela, né? Ela realmente abriu um espaço na agenda dela, que é super tumultuada. A gente ficou um mês ensaiando. Então deu tempo de desenvolver as falas, desenvolver o personagem, de criar esse mistério todo que a personagem da Clara propõe. Lula, muitíssimo obrigado. Parabéns pelo Vendedor de Passados e que todo mundo vá ao cinema para conferir um pouco dessa história, esse suspense. Todo mundo vai gostar muito, com certeza. Maravilha. Espero vocês no cinema. Quer ver? Roda. A gente adora viajar. Dá pra perceber. Olha a alegria de vocês. Teu trabalho tá incrível, cara. Ela parece que nasceu chique, assim. Não, fiz o básico. Nada, esse é trabalho de mestre. Tá, então fica a minha dica já para amanhã, o Vendedor de Passados, em todo o Brasil, inclusive aqui em Jundiaí. Vale muito a pena você acompanhar esse thriller, esse suspense que chega então aos cinemas amanhã. Lázaro Ramos, Aline Moraes, Odilon Wagner, Maiana Neiva, todos eles no elenco, o Vendedor de Passados. Agora eu tô nessa. Eu jamais venderia meu passado mesmo, gente. Eu tive um passado muito bom. Até ontem meu passado foi ótimo, né? Agora vamos fazer um futuro novo. Vamos criar uma coisa nova pra gente, né? Que é o que importa. É fazer sempre um futuro novo, é sempre esperar uma coisa nova muito boa pra nossa vida. É assim que tem que ser. O passado já passou. Deixa ele lá. Vamos criar coisas novas na vida. Ah, meu Deus do céu. Mas vale a pena ver o filme. Gosto dele. Olha só, vambora. Vambora que tá na hora. No meu relógio invisível. Eu tenho um relógio invisível. A Mulher Maravilha tinha um avião. Por que eu não posso ter um relógio invisível? Aqui, ó.
quase 8h30. Ih, meu Deus. Então eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Amanhã eu tô de volta a partir das 8 horas da noite. Se você sentir muitas saudades, eu tô na reprise e eu posso também mandar uma foto minha autografada pra você pelos correios. Fica a dica. Tchau.